E se eu te dissesse que uma das piratas mais intrigantes de One Piece realmente existiu há mais de 300 anos? Uma mulher que navegou pelos mares, desafiou impérios e viveu uma vida de liberdade e perigo. Hoje, vamos conhecer a verdadeira história por trás de Jeremy Bonny, ou melhor, de Anne Bonny, a pirata que pode ter inspirado sua lenda. Quem seria Jeremy Bonny na vida real? No mundo de One Piece, Jeremy Bonny é conhecido como Água Glutona, uma das supernovas do arquipélago Sabaody, que são piratas com recompensas altíssimas e potencial imenso. Ela lidera sua própria tripulação, enfrenta figuras como Barba Negra e tem uma das Akuma no Mi mais enigmáticas do anime, o poder de manipular a idade, podendo se tornar uma criança, uma idosa ou alterar a idade dos outros à vontade, e mostrando potencial para ir ainda mais além. Essa habilidade dá a Bonny o poder perfeito para se infiltrar, escapar e enganar. Algo essencial para uma pirata que vive fugindo da marinha. Mas, e se essa capacidade de se disfarçar e sobreviver em qualquer ambiente não fosse apenas ficção? E se há séculos tivesse existido uma mulher que já fazia isso? Sem poderes, mas com a mesma ousadia. A verdadeira Bonny, Anne Bonny. Nos registros da história, há o nome de uma mulher que vive exatamente assim. Anne Bonny, uma pirata do século XVIII, considerada uma das mais perigosas e lendárias da Era de Ouro da pirataria. Nossa história começa no final do século XVII e início do século XVIII, na cidade de Cork, na Irlanda. Seu nome soa familiar não por acaso. A semelhança com Jeremy Bonny não está apenas no nome, mas em vários traços de sua personalidade. Anne nasceu por volta de 1797, fruto de um escândalo, filho ilegítimo do advogado William Cormac com sua empregada Mary Brennan. Para esconder o caso, o pai passou a vesti-la como um menino, chamando-a de Andy, e fingia que era seu aprendiz de escritório. Mas o segredo não durou muito. Quando tudo veio à tona, o nome da família foi manchado. William perdeu tudo e decidiu recomeçar longe dali. Ele fugiu com Anne e Mary para a Carolina do Sul, nas colônias americanas. Lá, comprou terras e se tornou um fazendeiro respeitado. Mas Anne nunca foi como as outras meninas. Ela cresceu livre, impetuosa e violenta. Relatos dizem que, ainda adolescente, esfaqueou um homem que tentou tocá-la à força. Outros dizem que agrediu uma criada por insultá-la. Seu temperamento era incontrolável, e isso só piorou com o tempo. Após a morte da mãe, Anne passou a frequentar tavernas, se envolver com marinheiros e ignorar completamente as regras impostas às mulheres da época. Para o pai, ela se tornou um problema, e tudo piorou quando ela conheceu um marinheiro pobre chamado James Bonny. A escolha que mudou seu destino. Anne se apaixonou por James, mas ele não tinha fortuna nem influência. Mesmo assim, os dois se casaram em segredo. Quando o pai descobriu, ficou furioso e a deserdou para sempre. Sem dinheiro e sem casa, Anne partiu com o marido rumo a Bahamas, mais precisamente para Nassau, a chamada República dos Piratas. Ali, Anne encontrou o que sempre buscou: liberdade. Nassau era um refúgio de piratas, aventureiros e foragidos de todos os tipos. Era um território onde as leis da coroa britânica não valiam, e o mar pertencia a quem tivesse coragem o bastante para tomá-lo. Mas Anne logo percebeu que James não era o homem que imaginava. Ele não vivia de aventuras, trabalhava como informante da marinha, entregando piratas em troca de recompensas. Anne passou a desprezá-lo, e foi nessa época que o destino colocou em seu caminho um homem que mudaria sua vida para sempre: John Rackman, mais conhecido como Calico Jack. O nascimento de uma pirata. Calico Jack era tudo que James Bonny não era: ousado, carismático e livre. Ele via como capitão pirata, saqueando navios no Caribe e desafiando as autoridades. Anne se apaixonou por ele e, sem olhar para trás, fugiu com Jack para o mar. Como mulheres não eram aceitas em navios piratas, Anne se disfarçou de homem mais uma vez, escondendo sua identidade até mesmo de parte da tripulação.
Anne era uma pirata muito habilidosa e implacável com os seus inimigos. Certa vez, um companheiro de tripulação zombou dela, dizendo que uma mulher a bordo traria má sorte, que era o que todos diziam na época. Ela o desafiou para um duelo, matou-o com uma única estocada e atirou seu corpo ao mar. A partir desse dia, ninguém mais ousou questionar sua presença. Sob a bandeira de Calico Jack, Anne saqueou navios espanhóis, britânicos e até comerciantes americanos. Dizem que ela usava roupas masculinas durante os ataques, mas quando o navio era tomado, revelava ser mulher apenas para ver o choque e o medo dos olhos dos inimigos. Mary Read. Em uma de suas viagens, Anne conheceu um novo integrante da tripulação, um jovem habilidoso, reservado e leal chamado Mark Read. Mas Anne percebeu algo estranho. Aquele homem não era o que parecia. Após semanas de convivência, ela o confrontou e descobriu seu segredo. Mark, na verdade, era Mary Read, outra mulher disfarçada entre os piratas. As duas se tornaram amigas e, segundo alguns relatos, até amantes. Juntas, formavam uma dupla temida. Dizem que quando os navios eram atacados, as duas avançavam primeiro, com espadas em punho, abrindo caminho para o resto da tripulação. Calico Jack, enciumado com a relação das duas, chegou a discutir com Anne e elas tiveram que contar a verdade para ele. E segundo os relatos, os três viraram amantes agora. A captura e o julgamento. O auge da tripulação chegou ao fim em outubro de 1720. Após uma série de saques no Caribe, os navios de Calico Jack foram caçados pela Marinha Britânica. Uma noite, enquanto o grupo festejava bêbado em alto mar, o navio foi surpreendido por uma embarcação inimiga. Quase todos estavam incapazes de lutar, mas duas pessoas não fugiram, Anne Bonny e Mary Read. Elas resistiram até o fim, enfrentando os soldados sozinhas. Lutaram até as balas acabarem, até serem dominadas e presas. Foram levadas acorrentadas para Port Royal, na Jamaica, onde seriam julgadas como criminosas e condenadas à morte. Calico Jack foi o primeiro a ser executado. Antes de morrer, pediu para ver Anne uma última vez. As palavras dela ficaram marcadas para sempre na história da pirataria. Abre aspas. Lamento te ver assim. Se tivesse lutado como um homem, não morreria como um cão. Fecha aspas. Pouco depois, Anne e Mary também foram sentenciadas à forca, mas ambas conseguiram adiar a morte alegando estar grávidas. Uma brecha legal que impedia execuções de mulheres gestantes. What you claim is true, then your executions will be stayed, but only until your terms are up. Then I'll be up the duff the next time you come knocking. Remove them! Mary Read morreu na prisão meses depois, mas o destino de Anne Bonny permanece um mistério. O desaparecimento de uma lenda. Não há registros oficiais de sua execução. Alguns acreditam que ela morreu na cadeia. Outros dizem que seu pai, ainda influente, pagou um resgate em segredo e a levou de volta à Carolina do Sul, onde teria se casado novamente e vir até os 80 anos. Mas indica que Anne escapou da prisão e voltou ao mar. Assumindo um novo nome e desaparecendo entre as ondas do Caribe. Quem sabe não mais como Anne Bonny, mas sim como Jeremy Bonny. A verdade nunca foi confirmada, mas se há algo certo é que Anne Bonny se tornou uma lenda. A mulher que desafiou impérios, navegou como igual entre os homens e nunca pediu perdão por ser quem era. Hoje seu nome vive em canções, livros, filmes e estátuas, como a da Ilha Burgh, na Inglaterra, onde ela e Mary Read são eternamente lembradas, olhando o mar que um dia dominaram. 3 séculos se passaram, mas o espírito de Anne Bonny ainda ecoa. E assim, entre as ondas da história e da ficção, a lenda de Bonny continua viva, navegando sob o nome de Kevin Bonny.